3 praças de Natal serão revitalizadas pelo PAC Cidades Históricas. Ministério Público investiga degradação ambiental em área de cemitério da Zona Norte. Urnas eletrônicas recebem dados de candidatos e partidos políticos para as eleições de outubro. E ainda, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 20 de setembro, do Câmara Repórter. O Centro Histórico de Natal ganhará a revitalização de 3 praças: a 7 de setembro, Santa Cruz da Bica e Praça das Mães. O projeto faz parte do PAC Cidades Históricas do Governo Federal. O projeto de reabilitação urbana do Centro Histórico de Natal vai recuperar 13 praças da capital, localizadas entre as Rocas, Ribeira e Cidade Alta. O governo do estado retomou os serviços no início deste mês e até dezembro pretende entregar 4 praças. O projeto consiste na recuperação histórica, da cidade. Então nós traçamos uma poligonal a partir do Marco Zero, que fica na Praça André de Albuquerque, e a partir daí pegamos toda essa parte dos prédios históricos, tombados, que contempla as praças, no total de 13 praças, mais a Parada Metropolitana, que são as 14 obras, mais as fachadas de prédios históricos. As obras integram o PAC Cidades Históricas, com recursos provenientes do governo federal, na ordem total de 25 milhões. Uma praça do Estudante já foi entregue. Dentre as praças reformadas nesta fase do projeto, a 7 de setembro, que fica aqui no centro da cidade, entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. A exemplo das outras, deve ter obras finalizadas até dezembro. Também serão requalificadas, mantendo o projeto original, a Praça José da Penha, em frente à Igreja Bom Jesus, a Santa Cruz da Bica, no Baldo, e a Praça das Mães. O tempo total para a conclusão de todos os serviços é de 1 ano e meio, quando elas serão entregues ao município. A reforma está sendo feita pelo governo do estado, mas as praças são de responsabilidade do município. Então, quando a gente inaugura, a gente entrega ao município para que eles tenham manutenção, cuidem das praças. Algumas delas hoje já não está mais no escopo original, mas aí a gente vai recuperar e vai trazer de volta aquela ideia de como era antes. A gente está tendo acompanhamento do IFAM com isso também, para manter o símbolo, os monumentos, a parte histórica das praças. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou a fase de inserção das informações dos candidatos e partidos políticos nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 7 de outubro. Todas estas urnas que integram as 5 zonas eleitorais de Natal começaram hoje a receber informações dos candidatos e partidos políticos que vão disputar a eleição deste ano. O trabalho está sendo realizado sob a coordenação da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE. É o pontapé inicial aqui do abastecimento das urnas e até o dia 28 teremos concretizado de todas as zonas eleitorais. Aqui na capital, a previsão é que termine amanhã, o mais tardar na segunda-feira. Ao todo, 1.465 equipamentos eletrônicos estão sendo alimentados aqui no COGE, Centro de Operações da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. A carga de urnas marca o fechamento do registro de candidaturas, que a partir de então não poderá mais ser modificado. Só depois de carregadas e lacradas, as urnas serão distribuídas para serem instaladas nas sessões. O secretário de Tecnologia da Informação do TRE garantiu a credibilidade do trâmite e o pleno funcionamento dos equipamentos. Temos o setor aqui responsável, o setor de tecnologia, está todo ele aqui à disposição para resolver de imediato. Pequenos reparos que tenham a ser feitos, nós temos tempo hábil para corrigir. Nós temos 7.900 urnas eletrônicas, em 7.900 sessões. Então serão sorteadas 6, serão elas trazidas aqui para a capital e uma comissão vai fazer a votação paralela. E isso aí, total segurança, não tem o eleitor razão para desconfiar.
No interior do estado, o fornecimento de informações das máquinas vai ocorrer entre os dias 25 e 28 de setembro e cada zona eleitoral ficará responsável pelo serviço. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira. Fátima Bezerra, do PT, às 8 horas da manhã, faz a caravana Fátima pelo RN, com concentração em São Vicente, no Seridó, passando também pelas cidades de Florânia, Jucurutu, São Rafael, Santana do Matos, Angicos, Itajá e Açu. Ero Bezerra, do PRTB, às 3h30 da tarde, faz encontro político na sede do partido em Natal, com as presenças de lideranças regionais e candidatos a deputados estadual e federal, além do candidato a senador Joanilson de Paula Rego e do jornalista Gilberto Oda. Carlos Eduardo, do PDT, às 7h30 da manhã, entrevista à Rádio Rural. Depois, às 11 horas, caravana 12 pelo Oeste, passando por Triunfo Potiguar, à 1 da tarde em Janduís, 2h30 Messias Targino, 4 da tarde Rafael Godeiro, Almino Afonso às 5 horas, às 18h30 Patu e às 8h30 da noite em Campo Grande. Carlos Alberto, do PSOL, às 6 da manhã, visita a UFERSA, em Mossoró. Às 12h45, entrevista à Rádio Rural, também em Mossoró. Às 3 da tarde, visita a Baraúna. E às 18 horas, entrevista à TCM. Dário Barbosa, do PSTU, às 9 da manhã, acompanha a Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual em Natal. Às 10 horas, participa de protesto de servidores municipais da saúde em frente à Prefeitura de Natal. E às 2 da tarde participa de seminários sobre educação pública no Sindicato dos Bancários, em Natal. Breno Queiroga, Solidariedade, às 3 da tarde participa de evento político em Santana do Matos. Robinson Faria, do PSD, às 12 horas faz carreata saindo de Ceará-Mirim, passando por Patu, João Câmara, Jandaíra e distrito de Baixa do Meio e Pendências. Às 8h30 da noite realiza comício no município de Açu, na região do Vale do Açu. O projeto de licitação do transporte público entrou na ordem do dia nesta quinta-feira aqui na Câmara Municipal. Mas a matéria foi retirada da pauta depois do encarte de 7 emendas de autoria do vereador Sandro Pimentel. Os parlamentares começaram a sessão lendo o requerimento enviado pelo presidente da Anatalprev, Tiago Marreiros. Ele solicitou oficialmente um adiamento para o comparecimento na Casa Legislativa. O presidente da instituição foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a falta dos mais de 30 milhões de reais nos cofres da Anatalprev. O presidente da Anatalprev, que está de férias, nos procurou ontem, procurou a mim, procurou ao presidente da Câmara, e se colocou à disposição para, mesmo de férias, ele vir prestar os esclarecimentos. Como ele está de viagem marcada para hoje, solicitou que a gente recebesse na terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, nós combinamos, é melhor ele vir, que é o titular, do que vir o representante hoje, por exemplo, e chegar aqui ter o risco de dizer que não sabia de nada. Então, a gente deixou para terça-feira, 9 horas da manhã, ele vai estar aqui e a gente espera que ele esclareça todos os pontos. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que valoriza e premia boas ideias no serviço público. A matéria é de autoria do vereador Felipe Alves. Nós sabemos que a máquina pública, para ela andar, ela depende de pessoas, que são exatamente os servidores. E nós temos no município de Natal servidores exemplares, pessoas que realmente se destacam através de ideias inovadoras para a gestão. E nosso projeto, ele busca que o município encontre uma forma, através da regulamentação isso vai ser definido, de reconhecer e de premiar essas pessoas que tragam ideias que de forma significativa têm um impacto na gestão. A dificuldade em acompanhar as reuniões dos conselhos municipais foi o que motivou a vereadora Natália Bonavides a apresentar um projeto de lei que torna obrigatória a publicação das reuniões no
no Diário Oficial do município. E um exemplo é o Conselho de Transporte. Nosso mandato sempre teve muita dificuldade para ficar sabendo quando eram as reuniões. Nós, quando descobríamos, pedíamos para ser avisados e só muito recentemente que a gente conseguiu. Então, se um mandato tem dificuldade, imagine a natalense, o natalense que tem interesse no tema e queira ficar sabendo. Prédios públicos e privados, com grande fluxo de pessoas, passarão a ser reconhecidos com um selo, caso estejam adequados às regras de acessibilidade. O projeto é de autoria do vereador Franklin Capistrano. É importante porque o selo vai dizer para o que tem deficiência de acessibilidade que aquele prédio está ok, está apto para receber qualquer deficiente e ele terá, na verdade, um fluxo normal dentro no âmbito daquele prédio, né? E um fluxo normal, sem maior empecilho. O projeto de lei sobre a licitação dos transportes públicos entrou na pauta de discussões, mas foi retirado da ordem do dia. O vereador Sandro Pimentel encartou 7 emendas ao projeto de lei complementar que dispõe sobre a licitação do transporte público de Natal. Por essa razão, o projeto de lei agora volta às comissões temáticas da Casa. Quem tem dívidas tributárias com a Prefeitura de Natal tem a oportunidade de quitá-las. As informações com Antônio Neto. A Prefeitura de Natal emitiu um decreto que amplia os prazos e os descontos para os contribuintes que desejam quitar dívidas tributárias. Inaugurado no final de agosto, na Secretaria Municipal de Tributação, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania terá um papel importante nas negociações. O decreto estabelece que até o dia 28 de setembro, os contribuintes que procurarem a Secretaria de Tributação terão descontos de 60% quando a liquidação da dívida for total, 50% em 6 parcelas, 40% em 12 parcelas, 30% em 18, 20% em 24 e 10% em até 30 parcelas. A partir do dia 1º de outubro, haverá descontos, mas com outros valores. Antônio Neto para o Câmara Repórter. O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um inquérito civil para apurar a degradação ambiental na área de um cemitério público aqui em Natal. Os detalhes com Luísa Mendes. Construído em 2007, o cemitério público Parque das Rosas, no bairro do Planalto, nunca foi utilizado para sepultamentos. O Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar a degradação da área. A ação pede que a Prefeitura desenvolva um plano de recuperação do local. Essa ação foi encaminhada à CEMURB, que ainda não se pronunciou. Já a Censur, responsável pela construção do cemitério, afirmou que há a possibilidade de se firmar uma parceria público-privada no local. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. O Instituto Metrópole Digital lançou nesta semana mais um processo seletivo para os cursos técnicos em Tecnologia da Informação. É isso, Amanda. O edital contém 720 vagas, com ingresso em 2019 para aulas semipresenciais. O período de inscrição se inicia no dia 1º de outubro e vai permanecer até o dia 29 do mesmo mês. Bom, as vagas vão ser distribuídas entre os polos de Natal, Caicó, Mossoró, Angicos e Pau dos Ferros. Vão poder participar os candidatos matriculados no ensino médio ou que ainda o esteja cursando, divididos nas faixas etárias estabelecidas pelo edital do processo seletivo. O valor da inscrição é de R$ 30 e deve ser realizada no site www.compev.ufrn.br. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. A literatura de cordel agora é patrimônio cultural e imaterial do Brasil. As informações com Mirela Lopes. Pois é, o cordel que durante tanto tempo foi o principal meio de comunicação entre o povo, agora é patrimônio cultural imaterial do Brasil. A decisão foi tomada na tarde dessa quarta pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que é um órgão colegiado de decisão máxima do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Conselho Consultivo também decidiu tornar o acervo de 805 peças do artista sergipano Arthur Bispo do Rosário como patrimônio material cultural do Brasil. Na tarde desta quinta, o Conselho Consultivo volta a se reunir para definir e avaliar novos pedidos de tombamento material. A gente volta ao estúdio. Começa nesta quinta-feira o Fest Orquídeas. Vamos saber os detalhes com Simone Silva.
Os apaixonados por orquídeas têm um encontro marcado num festival repleto dessas flores consideradas nobres e também exóticas. Eu vou conversar agora com o orquidófilo Gerson Paiva, que vai falar um pouco sobre essa flor que gera tanta curiosidade nas pessoas. Gerson, todo mundo pode ter uma orquídea? Todo mundo. Porque orquídea é muito resistente, orquídea não morre, eu sempre digo isso, orquídea assassinada. Porque a pessoa compra uma orquídea para determinado ambiente e quer colocar em outra, por isso que ela precisa ter uma orientação, você entendeu? Tem as orquídeas para ser cultivada sombra, meia sombra, bastante luz e sol pleno. Então, é essa a característica principal para cultivo de orquídea. Então a pessoa tem que saber qual é a orquídea que ela está levando para casa, porque aqui no festival as pessoas vão poder adquirir a planta. Então é preciso ter esse cuidado e para isso vocês também vão ministrar alguns cursos. Exato. No sábado será ministrado 2 cursos, um às 10 horas da manhã e outro às 16 horas, com essas orientações básicas para quem quer iniciar e não tem a mínima noção. Porque aqui no Rio Grande do Norte, Natal, por incrível que pareça, deve ter mais de 3 a 4 mil colecionadores de orquídea. É impressionante o número que existe. Quem visitar a feira, ela vai poder encontrar que tipo de plantas? Ele vai encontrar planta para todos os ambientes, desde R$ 15 até R$ 850. Então é isso, o Fest Orquídeas ocorre até próximo domingo, aqui no Hiper Bom Preço da Avenida Roberto Freire, a estrada de Ponta Negra. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora a gente fala de esporte. Nesta quinta-feira, América e Visão Celeste se enfrentaram na final do Sub-19. O América abriu o placar nesta bela cobrança de falta do atacante Leandro. O segundo gol surgiu na cobrança de escanteio. Fred escorou de cabeça. Após o desvio no cruzamento, o Renan completou para o gol e fez o terceiro do time rubro. Leandro marcou o quarto do América. O Visão Celeste diminuiu com o Fernando. Final de jogo, América 4, Visão Celeste 1. O time rubro conquistou o bicampeonato estadual Sub-19. Todos os detalhes você confere nesta sexta-feira no Câmara Esportiva. No próximo bloco, a entrevista com Josuá Neto, secretário adjunto de Habitação de Natal. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter e agora chegou o momento da entrevista do dia. Eu recebo aqui hoje o secretário em exercício de Habitação de Natal, Josuá Neto. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Secretário, conta pra gente como é que estão as obras ali no antigo Maruim, na antiga comunidade do Maruim. Pois bem, o Maruim, para quem não conhece, é uma comunidade que fica situada ali no bairro das Rocas, e fica colada ao Porto de Natal, é como se fosse o prolongamento do cais do Porto. Nessa comunidade, nesse local, existiam 185 residências, né, situações extremamente precárias, uma área inóspita, insalubre, e que o município sempre teve a intenção de retirá-las de lá, não só para a questão de ampliação do porto, que é o aspecto econômico é um detalhe, mas principalmente por um aspecto urbanístico e um aspecto social, de dar àquelas famílias que lá residiam uma situação mais favorável, uma moradia mais digna. O projeto inicial ele
ele começou em 2008, 2007, 2008, quando conseguimos os recursos junto ao Ministério das Cidades. E a ideia naquele momento era adquirir imóveis, adquirir casas noutros bairros, noutros locais, para que essas famílias fossem transferidas. Até começou a ser feito dessa forma. Foram adquiridas 11 casas nas Quintas e 7 casas no bairro da Nossa Senhora da Apresentação, lá próximo ao conjunto Parque dos Coqueiros, na Zona Norte. Mas o que é que acontece? O fato dessas famílias ficarem distantes do seu local de trabalho, principalmente que a grande maioria dos trabalhos ali são relacionados ao rio, são relacionados ao mar, é a pesca, a pesca de mariscos, de camarão. Então, essa distância terminou provocando que uma inadequação entre a moradia e o seu local de trabalho. Quando assumimos a gestão da Secretaria de Habitação em 2013, então nós fizemos uma reunião com a comunidade e ficou estabelecido isso. Olha, ninguém quer, não vai dar certo, a gente não vai para lugar nenhum, ninguém vai sair daqui mais e tal. E o município, para resolver essa situação, o município entrou com um terreno situado na Rua Esplanada Silva Jardim, que era um terreno que pertencia ao município naquela ocasião, distante 700 metros da comunidade. Ou seja, perto. Perto, bem perto, né? E foi oferecido para que lá a gente fizesse um conjunto habitacional com dinheiro do Minha Casa Minha Vida. E conseguimos isso, fomos ao Ministério das Cidades, conseguimos esses recursos e nesse local construímos 200 apartamentos. E em 2016 as famílias já começaram a ocupar os seus apartamentos. Exatamente isso. Então começamos a transferir essas famílias em 2016 e em 2016 ainda foi concluído o processo de mudança. Apenas restam ainda 4 famílias que continuam residindo no local porque preferiram entrar na justiça por não quererem ir para os apartamentos. Não querem por alguma razão qualquer, mas entraram na justiça e esse processo encontra-se sub júdice. Mas nós estamos sempre procurando o acordo, chamando para fazer o acordo para poder tirar e concluir. Enquanto a gente não conclui, elaboramos um projeto de construção de 34 lojas, exatamente lojas que vão servir para que essas pessoas que já exerciam atividade comercial lá, continuem a exercer no próprio local onde já exerciam E essas famílias atrapalham o andamento do projeto ou não? Não porque a gente resolveu dividir em 3 etapas. Certo. A primeira etapa é a construção de um bloco destinado à construção das sucatas, porque existia várias sucatas, há 6 sucatas mais precisamente. Algumas ainda estão lá, porque como não atrapalham a obra, a gente está deixando lá para que depois passe para... Então vamos concluir esse primeiro bloco, transferir todas as sucatas para ele, dar funcionalidade imediato, enquanto constrói o segundo bloco. E no segundo bloco a gente já está praticamente... Só resta uma família nesse segundo bloco, mas que já estamos fechando um acordo, né, com a concordância de todos e tal. E assim que terminar, que essa segunda família sair, a gente começa também, mesmo antes de terminar aquela primeira, a gente começa a construção do segundo bloco. Tá? Estamos construindo o primeiro bloco, que são destinados às sucatas, o segundo bloco, que tem o equipamento mais importante desse complexo, que é um centro de descasque de camarão, que é como estamos chamando, né? Era a maior atividade lá, né, da comunidade do Maruim, mas que vai permanecer agora. Exatamente. Na comunidade do Maruim, nós tínhamos 45, 46 famílias que trabalhavam com essa atividade de descasque de camarão, que são as chamadas fileteiras. Tá? E as marisqueiras, são aquelas famílias que vivem do marisco e as famílias que vivem do camarão. Os fileteiros, porque quando se faz o descasque do camarão, fica aquele fiozinho preto, elas tiram ali, então chamado as fileteiras de camarão. Entrega só o filé do camarão para isso. Então, as condições que nós vamos oferecer para essas famílias são condições completamente diferentes do que elas exerciam hoje. Como é que vai ser essa central, secretário? O que é que ela vai oferecer, por exemplo, de estrutura? Essa central, nós vamos trabalhar com mesas de mármore, de granito,
com câmaras, né, de frigorífico, com refrigeração, vai ter ambiente de administração, para gestão, né? Então a luminosidade vai ser diferente. Hoje, até ela sair, antes de 2016, se trabalhava até com a bacia do chão, limpando, jogava água ali, limpava, jogava na outra bacia, completamente diferente de agora. Agora eles vão trabalhar com luvas, com treinamento, com a vigilância sanitária prestando apoio, com treinamento do SEBRAE. Então a intenção nossa, e eu acho que é o que vai acontecer, vai ser de melhorar em muito essas condições. Então são 33 lojas, mais essa central que o senhor está dizendo para a gente, o investimento aí de R$4.600.000. Agora esse investimento, ele sofreu uma alteração. Ele na verdade, ele sofreu alteração da seguinte maneira. O valor da União, que veio para cá, ele é o mesmo desde o início, porque não pode sofrer alteração, né? Mas em 2012, ocorreu que a gestão do município, exatamente por essa dificuldade de aquisição de casas para poder transferir as famílias, antes dessa concepção do centro comercial, então naquele momento desistiu do processo. A prefeitura desistiu do processo até devolver o dinheiro para a União. Esse dinheiro, por ter sido de um orçamento de um determinado ano, ele foi cancelado e terminou que nunca voltou mais. O município teve que arcar com recursos próprios para poder manter aquele projeto. E, além disso, teve o fato de aquela área ser uma área extremamente difícil para construir, porque o lençol freático, o lençol de água é muito próximo, ali é 40 centímetros, é 30 centímetros do piso. Então, com isso, nós tivemos que fazer uma fundação bem melhor, bem mais forte, também bem mais cara do que o que estava previsto inicialmente. Então, aquele terreno todo nós vamos dividir ao meio, que ali são 15 mil metros, 7.500 metros em torno disso vai ser destinado a esse conjunto comercial e os outros 7.500 será destinado à ampliação da área de contêineres do Porto de Natal. Tá, então por isso houve esse salto de 3,5 milhões para 4.600.000. Exatamente. E o projeto ainda contempla a praça, não é isso? Contempla a praça, vai ter uma ampliação da praça e também ali nós encontramos naquela praça alguns quiosques, tem um até muito conhecido, o peixe frito com tapioca de Seu Pernambuco, né? Vocês devem conhecer. Então, aquela rua em frente que divide a praça também do mercado do peixe, é uma rua muito estreita, precisa de melhoria daquele tráfego ali e vai sofrer uma ampliação e também serão construídos os novos quiosques, tá? Com isso, e criar principalmente uma área de estacionamento, porque as famílias querem ir para ali, mas não tem nem onde estacionar. Hoje é difícil estacionar. Então a gente vai criar uma área de estacionamento ainda na praça, como uma continuidade da praça e as lojas, que as lojas vão ficar de frente para a praça. E tudo deve ficar pronto quando, secretário? Fevereiro. Pronto. Fevereiro assim, do ano que vem. Bem taxativamente, fevereiro do ano que vem. Porque nós dividimos esse conjunto comercial em três blocos. O bloco 1 é um bloco destinado às sucatas. Lá são 6 sucatas e a gente vai construir o bloco 1. Tão logo e a previsão de construção de cada bloco é de 2 meses. No bloco 1 vai ser até o mais rápido, a gente deve fazer até um pouquinho menos de 2 meses. Então, tão logo ele esteja terminando, a gente deve começar o segundo bloco, e tão logo esse esteja terminando, a gente faz o terceiro bloco. A gente só vai fazer a demolição daqueles pontos comerciais que estão hoje, que são pontos grandes, quando terminar de construir a terceira etapa, que é a última etapa. Então, nós vamos construir por trás deles, e quando terminar de construir, é que a gente vai fazer a demolição e eles transferem as atividades para dentro dessa etapa. Aí, onde eles estão ocupando hoje, é que vai ser a ampliação da praça. Ok.
Secretário Josué Neto, secretário em exercício de habitação de Natal, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte, a gente está esperando em fevereiro agora. Está convidada para a inauguração. Obrigada, secretário. Valeu, dispõe. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço demais a audiência de todo mundo. Mande a sua sugestão de entrevista para o nosso e-mail, é tvcamaranatal@yahoo.com.br. A gente se vê na sexta-feira. Tchau!